Provérbios 16:3. Consagre tudo ao Senhor e veja tudo mudar. Quantas vezes você já fez planos, acreditou, se esforçou de todo o coração, e mesmo assim pareceu que nada aconteceu da forma como você esperava? Talvez você tenha se preparado, investido tempo, energia, sonhos, e mesmo assim os resultados não chegaram. Isso gera frustração, não é verdade? A sensação de que a vida está fora do controle, de que não importa o quanto você lute, algo sempre falta. É nesse ponto que muitos desanimam, perdem a esperança e até duvidam se vale a pena continuar sonhando. Mas hoje eu quero trazer para você uma chave espiritual poderosa, uma promessa que não falha e que pode transformar completamente a sua história. Ela está escrita em Provérbios 16:3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Essa não é apenas uma frase bonita, é um princípio eterno. Quando entregamos nossos projetos, nossos sonhos e até mesmo nossas dificuldades nas mãos do Senhor, algo sobrenatural acontece. O que antes parecia impossível começa a se alinhar. Portas que estavam fechadas começam a se abrir e até os erros e fracassos se transformam em aprendizado para nos levar ao propósito de Deus. E aqui está um ponto importante. Consagrar ao Senhor não significa simplesmente falar em oração: Senhor, abençoa o que eu quero fazer, e seguir a vida do mesmo jeito. Significa separar o que você tem, o que você sonha e o que você planeja para que esteja debaixo da direção do Eterno. É como se você dissesse: Deus, eu não quero andar sozinho. Eu quero que a tua vontade guie cada passo meu. Talvez até hoje você tenha feito muitos planos por conta própria. Talvez tenha corrido atrás de coisas que pareciam boas, mas que no final só trouxeram dor e peso. Mas a palavra nos garante: quando nós consagramos a Deus, não apenas pedindo bênçãos, mas realmente confiando nele e entregando o controle, os nossos planos são estabelecidos. Eles ganham firmeza, direção, clareza. E é isso que eu quero compartilhar com você nesse vídeo. O poder de entregar, confiar e consagrar cada detalhe da sua vida a Deus. Porque a verdade é que você não nasceu para viver em frustração. Você nasceu para andar debaixo da direção do Criador, que conhece o seu futuro melhor do que você mesmo. Por isso, eu já quero te convidar a ficar comigo até o final deste vídeo, porque juntos vamos orar, consagrando seus sonhos e projetos nas mãos do Senhor. E eu creio que a partir de hoje você começará a ver mudanças, sinais e confirmações que só Deus pode trazer. Se essa mensagem já tocou o seu coração, inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Aqui todos os dias compartilhamos orações e palavras de vitória que vão fortalecer a sua fé, renovar sua esperança e trazer direção para a sua vida. E não esqueça, cada vez que você comenta, curte e compartilha, você também se torna parte dessa missão de espalhar a palavra e transformar vidas. Hoje é o dia de alinhar seus planos ao coração de Deus. E a jornada começa agora. O que significa consagrar? Quando a Bíblia fala em consagre ao Senhor tudo o que você faz, não está falando apenas de uma oração rápida antes de dormir ou de um pedido apressado quando acordamos. O termo usado no hebraico original é galal, que significa literalmente rolar sobre, transferir, entregar o peso para outro carregar. É como se você estivesse carregando uma carga pesada nos ombros e então a colocasse sobre alguém mais forte que você, alguém capaz de suportar. E aqui está o segredo. Consagrar é transferir para Deus o peso da vida. Não é apenas pedir bênção, é decidir que Ele será o Senhor dos seus projetos, dos seus relacionamentos, da sua casa, do seu futuro. É escolher viver debaixo da cobertura dEle. Muitas pessoas dizem: eu oro, eu peço, mas nada acontece. E a grande questão é: será que você está apenas pedindo ajuda ou realmente consagrando, entregando o controle?
Porque existe uma diferença entre dizer Deus, abençoa o que eu quero fazer e dizer Deus, me mostra o que o Senhor quer que eu faça. Quando consagramos, nós não apenas pedimos que Deus assine nossos planos, nós pedimos que Ele escreva a história junto conosco. E isso muda tudo, porque o Senhor não abençoa qualquer caminho, Ele abençoa o caminho dele para a nossa vida. Na prática, consagrar significa separar o melhor do nosso tempo, das nossas escolhas e até das nossas intenções. Significa orar antes de decidir, consultar a palavra antes de agir, agradecer antes mesmo de receber. Significa colocar Deus como prioridade e não como última opção. Imagine um estudante que antes de abrir os livros ora, Senhor, que este estudo seja para a tua glória. Ou um empresário que antes de abrir as portas da empresa declara, eu coloco este dia em tuas mãos. Ou até uma mãe que ao cuidar dos filhos diz, Senhor, guia cada passo dessa família. Isso é consagração, o simples ato de lembrar que tudo pertence ao Senhor e que só com Ele é possível construir algo duradouro. E talvez você me pergunte, mas por que consagrar tudo? Porque a Bíblia diz que sem o Senhor nada podemos fazer. Até mesmo as coisas pequenas, quando consagradas, se tornam grandes aos olhos de Deus. Por isso, quero que você escreva aqui nos comentários agora. Eu consagro meus planos ao Senhor. Esse ato simples é uma declaração pública de fé. É você colocando em palavras o que já está acontecendo no seu coração. E eu quero que você saiba, cada vez que você escreve, compartilha ou declara, você está fortalecendo essa verdade em sua vida. Está construindo um memorial diante de Deus. Então, não carregue sozinho o peso dos seus projetos. Transfira hoje mesmo para as mãos do Senhor. E você verá o impossível se tornar possível. Se essa palavra está fazendo sentido para você, já deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa aprender o poder da consagração. Consagrar é viver debaixo da direção divina, e é isso que abre o caminho para os milagres. Por que muitos planos falham? Você já percebeu como muitas vezes fazemos planos cheios de expectativa, mas quando colocamos em prática, parece que tudo dá errado? Investimos tempo, dinheiro, energia, pensamos em cada detalhe, mas na hora da execução, algo foge do controle. E quando olhamos para trás, a pergunta que ecoa é: o que eu fiz de errado? A verdade é que muitos planos falham porque são construídos sem Deus. O homem pode ser inteligente, pode ter estratégias, pode até se cercar de boas intenções, mas se o fundamento não estiver no Senhor, tudo se torna frágil. É como construir uma casa sobre a areia. Parece bonita, parece firme por um tempo, mas basta a primeira tempestade para ruir. A palavra confirma isso em Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esse texto é direto. Sem Deus no centro, todo esforço se torna em vão. E veja, isso não significa que você não se esforçou o suficiente ou que não teve fé. Muitas vezes nós confundimos esforço humano com direção divina. Não adianta correr mais rápido se você está correndo na direção errada. Não adianta trabalhar dia e noite se o projeto não tem a bênção de Deus. Talvez você já tenha vivido isso em alguma área da vida. Pode ter sido em um relacionamento em que você colocou todo o seu coração, mas que terminou em dor, ou em um negócio que parecia promissor, mas trouxe apenas dívidas e frustração, ou até em planos pessoais que nunca saíram do papel. Isso dói, eu sei. Mas a boa notícia é que o fracasso não é o fim. Ele é apenas um lembrete de que precisamos realinhar o caminho com Deus. Quando deixamos o Senhor de fora, nos tornamos vulneráveis. Perdemos a visão do propósito, ficamos sujeitos a atalhos perigosos e acabamos colhendo decepções. Mas quando colocamos Deus no centro,
Até os obstáculos se tornam parte do processo. Ele transforma perdas em livramentos, atrasos em preparação e frustrações em crescimento. Eu quero que você comente aqui agora: já tentei sozinho e não deu certo. Esse comentário não é apenas um desabafo, mas um testemunho de humildade. É reconhecer que precisamos de Deus em cada decisão. E saiba, essa declaração vai fortalecer sua fé e também inspirar outras pessoas que lerem. Nunca se esqueça, os planos falham quando dependem apenas de nós, mas prosperam quando são entregues ao Senhor. Porque Ele não falha, Ele vê o que nós não vemos, conhece o que nós não sabemos e prepara caminhos que jamais imaginaríamos. Se essa palavra está falando com você, já deixa o seu like neste vídeo. Isso ajuda a espalhar a mensagem e pode alcançar alguém que hoje está prestes a desistir dos seus sonhos. Os fracassos de ontem não determinam o seu amanhã. Se hoje você decidir consagrar seus planos a Deus, Ele pode reescrever a sua história. O segredo de entregar o controle. Uma das maiores dificuldades que enfrentamos na vida é aprender a entregar o controle. Desde cedo, somos ensinados a planejar, a decidir, a lutar pelos nossos objetivos. E isso é bom, porque Deus nos deu inteligência, criatividade e responsabilidade. Mas existe um limite. Quando tentamos controlar tudo, acabamos nos sobrecarregando, nos frustrando e muitas vezes nos afastando do propósito de Deus. Consagrar significa justamente abrir mão desse controle absoluto e confiar em quem nunca perde o controle. E aqui está um dos segredos mais poderosos da vida espiritual. Quando você solta as rédeas, Deus começa a conduzir o caminho. Veja o exemplo de José, filho de Jacó. Ele tinha sonhos grandes, mas sua vida tomou um rumo inesperado. Foi vendido pelos irmãos, tornou-se escravo no Egito, foi injustamente preso. Aos olhos humanos, parecia que ele havia perdido completamente o controle da sua história. Mas a Bíblia mostra que em cada etapa, a mão de Deus estava sobre ele. O que parecia fracasso era, na verdade, preparação. O que parecia prisão era, na verdade, posicionamento para o propósito. Assim acontece conosco. Quando entregamos o controle ao Senhor, Ele nos leva por caminhos que muitas vezes não entendemos no momento, mas que no final revelam a fidelidade dEle. E sabe por quê? Porque Deus enxerga o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas uma parte da pintura. Talvez hoje você esteja tentando controlar cada detalhe, a sua carreira, o seu relacionamento, as suas finanças, até mesmo o seu futuro. E talvez esteja cansado, porque quanto mais tenta segurar, mais as coisas parecem escapar das suas mãos. Mas Deus está dizendo: entrega, confia, descansa, porque eu cuido de você. Entregar o controle não significa abandonar os sonhos, significa alinhar os sonhos com o coração de Deus. É declarar: Senhor, eu faço a minha parte, mas eu confio que os resultados estão nas tuas mãos. E isso gera paz. A ansiedade dá lugar à confiança. O medo dá lugar à fé. Se essa mensagem está falando direto com você, deixe aqui nos comentários: eu entrego o controle da minha vida a Deus. Essa declaração é um ato de fé. É como dizer publicamente: Senhor, eu não vou mais lutar sozinho. Eu quero que o teu propósito prevaleça. E não esqueça, se você ainda não é inscrito, aproveite agora para clicar no botão vermelho e se inscrever neste canal. Aqui, todos os dias, nós compartilhamos mensagens e orações que vão fortalecer a sua caminhada com Deus. Quando você entrega o controle, não perde liberdade. Pelo contrário, você encontra a verdadeira liberdade, porque quem confia no Senhor anda leve, anda seguro, anda confiante de que o futuro está nas melhores mãos. O que acontece quando Deus assume? Quando nós consagramos nossos planos e entregamos o controle ao Senhor, algo extraordinário acontece.
Ele começa a alinhar os nossos desejos ao coração dele. E isso muda completamente a maneira como vivemos, como sonhamos e até como lidamos com as dificuldades. A palavra de Deus em Provérbios 19:21 diz: muitos são os planos no coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalece. Ou seja, você pode ter muitos sonhos, muitas ideias e muitos caminhos diante de si, mas, quando Deus assume, Ele não apenas escolhe o melhor caminho, Ele te livra daqueles que poderiam te destruir. Quantas vezes você já insistiu em algo que parecia bom, mas que depois trouxe dor? Talvez fosse um relacionamento, um negócio ou até mesmo uma oportunidade profissional. Aos olhos humanos, parecia a escolha certa, mas na prática se revelou um peso. É exatamente aí que entra o cuidado de Deus. Quando Ele assume, até os nãos se transformam em livramento. Ele fecha portas para proteger você, mas não para por aí. Quando Deus assume, Ele também abre portas que ninguém poderia abrir. Ele coloca pessoas no seu caminho, cria conexões inesperadas e transforma circunstâncias que antes pareciam impossíveis. E tudo isso acontece de uma forma tão natural que muitas vezes só percebemos depois. Foi a mão de Deus que me trouxe até aqui. Olhe para a história de Esther, uma jovem simples, estrangeira, sem grandes perspectivas. Mas quando Deus assumiu a sua vida, ela foi posicionada como rainha em uma nação estrangeira e se tornou instrumento de salvação para o seu povo. Isso nos mostra que quando o Senhor está no comando, Ele nos leva além do que jamais poderíamos alcançar por conta própria. E aqui está uma verdade libertadora. Quando Deus assume, até os erros e as quedas são transformados em testemunho. Ele pega aquilo que parecia uma derrota e usa como plataforma para a vitória. Ele pega a dor e transforma em ministério. Ele pega a vergonha e cobre com honra. Eu quero que você comente aqui agora: Senhor, eu quero que o teu propósito prevaleça na minha vida. Essa declaração é poderosa, porque é você dizendo: não os meus planos, mas os teus. Não a minha vontade, mas a tua. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento para se inscrever. Clique agora no botão vermelho e faça parte desta família de fé. Aqui todos os dias temos mensagens e orações que vão fortalecer a sua caminhada espiritual. Lembre-se, quando Deus assume, você não precisa mais andar com medo. Você pode descansar, porque Ele sabe exatamente para onde está te levando. E pode ter certeza, é sempre para um lugar melhor do que aquele que você teria escolhido sozinho. Como consagrar na prática? Até aqui entendemos o poder da consagração, mas talvez você esteja se perguntando: como eu faço isso na prática? Como consagrar meus planos ao Senhor no dia a dia? A verdade é que a consagração não acontece apenas em momentos especiais, mas nas escolhas de todos os dias. É um estilo de vida. Existem passos simples que qualquer pessoa pode começar a aplicar. 1. Orar antes de decidir. Muitas vezes tomamos decisões importantes sem sequer dobrar os joelhos. Mas a consagração começa quando paramos e dizemos: Senhor, esta decisão é tua também. Mostra-me o caminho certo. Pode ser na escolha de um trabalho, de uma amizade, de um projeto, ou até em coisas pequenas como o planejamento do seu dia. 2. Buscar a palavra antes de agir. A Bíblia é o manual que Deus nos deixou para termos direção. Quantos erros poderíamos evitar se consultássemos a palavra antes de agir? A consagração prática acontece quando não nos apoiamos apenas na nossa própria lógica, mas buscamos sabedoria nas Escrituras. Provérbios, especialmente, é um livro cheio de instruções para a vida diária. 3. Agradecer antes de receber. A gratidão é uma chave espiritual. Quando agradecemos antecipadamente, demonstramos confiança de que Deus está no controle. É como dizer:
Senhor, eu já te louvo pelo que ainda não vi, porque sei que o Senhor está agindo. Esse tipo de atitude fortalece nossa fé e abre espaço para o agir divino. Na tradição judaica existe algo chamado Hitbodedut, uma prática de oração íntima, sincera, feita em voz alta, como se estivesse conversando com um amigo. Essa prática mostra que a consagração não precisa ser um ritual complicado. Basta separar um tempo de qualidade, falar com Deus de coração aberto, sem máscaras, sem palavras decoradas, apenas com verdade. Talvez você não tenha muito tempo disponível, mas consagrar pode ser tão simples quanto começar o seu dia com uma frase. Senhor, este dia é teu. Eu coloco cada passo em tuas mãos. Pode ser ao entrar no trabalho, ao preparar uma refeição, ao cuidar da família. Não se trata da quantidade de tempo, mas da qualidade da entrega. E aqui eu quero te desafiar. Escreva nos comentários agora mesmo. Eu consagro área da sua vida ao Senhor. Pode ser a sua família, o seu trabalho, as suas finanças, os seus sonhos. Coloque em palavras a sua entrega. Isso não é apenas um comentário, é um ato de fé. Se essa palavra está tocando o seu coração, já deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa aprender a viver a consagração prática. Você pode ser instrumento para transformar uma vida hoje. Consagrar é, acima de tudo, reconhecer que não somos donos de nada. Tudo vem de Deus e tudo volta para Ele. E quando aprendemos a viver assim, experimentamos uma leveza incrível, porque entendemos que não precisamos controlar tudo, apenas obedecer e confiar. E quanto mais você consagra, mais percebe que os planos de Deus são maiores e melhores do que os seus. Oração guiada. Chegou o momento mais importante deste vídeo, o momento de oração. Até aqui, refletimos sobre a palavra, entendemos o princípio da consagração, vimos o que acontece quando entregamos nossos planos a Deus. Agora é hora de colocar isso em prática, porque a fé sem obras é morta. E a obra da fé começa quando dobramos o coração diante do Senhor. Quero convidar você a orar junto comigo. Não apenas ouvindo, mas participando, repetindo cada palavra como uma declaração de entrega. Se puder, feche os olhos agora e coloque a sua mente e o seu coração diante de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento eu me coloco diante de Ti. Eu reconheço que sozinho não consigo. Reconheço que preciso da Tua direção em cada detalhe da minha vida. Por isso, eu consagro a Ti os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos. Tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho está em Tuas mãos. Senhor, tira do meu coração a ansiedade de querer controlar tudo. Me ensina a descansar em Ti. Que a Tua vontade seja feita na minha vida, porque eu creio que os Teus caminhos são maiores e melhores do que os meus. Eu entrego a Ti a minha família, o meu trabalho, as minhas finanças, os meus relacionamentos e o meu futuro. Que cada área da minha vida seja alinhada ao Teu propósito, que eu viva não apenas para realizar meus próprios desejos, mas para cumprir o plano perfeito que o Senhor já escreveu para mim. Eu declaro que a partir de hoje eu não ando mais sozinho. Eu declaro que a partir de hoje os meus passos estão debaixo da Tua cobertura. Eu creio que quando consagro a Ti, o Senhor confirma os meus caminhos. Obrigado, Senhor, porque sei que o Teu Espírito Santo está me guiando e me fortalecendo. Obrigado porque sei que o Teu amor me sustenta e a Tua graça me conduz. Eu oro e já agradeço em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador. Amém. Se você orou essa oração com fé, escreva nos comentários agora mesmo. Eu creio que Deus vai mudar a minha história. Essa declaração pública é um selo espiritual. É como levantar uma bandeira dizendo: eu confio no Senhor e Ele está assumindo os meus planos. E se você ainda não é inscrito, aproveite este momento para clicar no botão vermelho de inscrição.
Assim você não perde nenhuma oração, nenhuma palavra que pode transformar a sua vida. Essa oração não termina aqui. A consagração é diária. A cada manhã, ao acordar, ao iniciar suas tarefas, ao tomar decisões, repita no seu coração: Senhor, eu entrego este dia a Ti. Quanto mais você fizer isso, mais perceberá o mover de Deus em cada detalhe. Chegamos ao final desta mensagem, mas o que ouvimos aqui não é apenas para este momento, é uma chave para a sua vida. O texto de Provérbios 16:3 não é uma promessa vazia, é um princípio eterno. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Hoje você deu um passo importante. Você não apenas ouviu uma palavra, mas participou de uma oração, declarou publicamente a sua fé e entregou seus sonhos nas mãos de Deus. E saiba, esse ato não passa despercebido diante do Senhor. Cada palavra dita, cada comentário escrito, cada intenção do seu coração está sendo vista por Ele. A partir de agora, espere mudanças. Talvez não aconteçam todas de uma vez, mas confie, Deus já começou a mover peças que você não vê. Ele já está preparando encontros, abrindo portas e fechando aquelas que não te fariam bem. Ele está alinhando tudo de acordo com o propósito perfeito dele. Nunca se esqueça, consagrar não é um ato único, é uma escolha diária. É começar cada manhã dizendo: Senhor, eu coloco este dia em Tuas mãos. É enfrentar cada decisão com a oração. Seja feita a Tua vontade e não a minha. E é terminar cada noite agradecendo. Obrigado, Senhor, porque sei que mesmo no silêncio, o Senhor está cuidando de mim. Quero reforçar uma verdade. Quando você coloca Deus no centro, a sua vida nunca mais é a mesma. Ele transforma fracassos em testemunhos, transforma lágrimas em sementes de vitória e transforma caminhos de dor em estradas de crescimento. O que parecia o fim pode se tornar um novo começo. E aqui está o meu convite final. Escreva nos comentários: eu consagro minha vida ao Senhor. Essa será a sua declaração de encerramento neste vídeo, como um memorial diante de Deus. Se você ainda não é inscrito, não saia sem apertar o botão vermelho. Inscreva-se agora e ative o sininho. Todos os dias temos mensagens, reflexões e orações que vão fortalecer a sua fé e te lembrar das promessas de Deus. E compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que você ama. Pode ser alguém que está desanimado, alguém que está vivendo frustrações, ou alguém que precisa se lembrar que Deus ainda tem planos maiores. Seja instrumento de transformação na vida dessa pessoa. Enquanto você escolhe viver consagrado ao Senhor, creia. Os seus planos não estão mais nas suas mãos, mas nas mãos daquele que nunca falha. Caminhe em paz, porque o Eterno já está cuidando de cada detalhe. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que Ele confirme os teus caminhos, prospere os teus sonhos e te dê vitória em todas as áreas. E que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração.